e tem como objetivo articular a sociedade para a construção de um futuro mais sustentável, justo e igualitário, tendo como premissa os objetivos do desenvolvimento sustentável instituído pela ONU em 2015. A nossa palestrante, prezada Adriana, abordará o tema o papel da comunicação na reforma do Estado. Passo a palavra, então, para a nossa palestrante, com muito prazer. Você quer falar daqui ou dali? Acho que eu vou ali. Tudo certo? Em primeiro lugar, boa tarde, né, a todas, a todos. É uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar nessa casa. Confesso, né, que dá um frio na barriga, essa casa que teve a participação tão ativa realmente do meu avô, né? Então, é uma emoção realmente grande estar nessa plenária, né, falando do papel da mídia na reforma do Estado, né? Eu acho que a gente vive um momento muito importante de reflexão e debate, né? Então, também gostaria de parabenizar a Associação Comercial de Minas Gerais pela iniciativa, por esses debates permanentes, né? Nossa sociedade precisa disso hoje. Então, vou falar do papel da mídia na reforma do Estado, mas antes... Eu esqueci que eu ia passar. Mas antes eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Para trazer um contexto histórico, que foi em Minas que o Estado Nacional foi estabelecido no século XVIII, inicialmente pela necessidade do aumento da fiscalização. E depois também foi em Minas, né, as primeiras propostas de um novo governo republicano que aparecem na Inconfidência Mineira. Na redemocratização e na estabilização monetária também tivemos papel importante. Então, a gente vê, né, Minas Gerais sempre foi um elemento chave da sua articulação com o país e na proposição de novos caminhos. No primeiro, lá no século XVIII, quando os primeiros sinais de Estado surgiram em Minas Gerais por uma necessidade de fiscalização, era uma iniciativa, né, burocrática, para os primeiros elementos do Estado surgindo pela necessidade de fiscalização, então, com a força militar, com o aparato jurídico, enfim. E depois movimentos importantes, né, no sentido de propor novos caminhos. Mais uma vez, né, o protagonismo se faz presente no estabelecimento da Constituição Estadual em 89, que prevê já, né, uma visão de planejamento, né? Então, estabelece os princípios de planejamento a partir do PMDI, né, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que está em vigor até hoje, né? Então, foi uma ação inovadora na Constituição do Estado de Minas Gerais. A gente tem essa cultura de planejamento. Mas aí eu puxo para uma reflexão, né? Aqui eu trago uma fala do nosso querido ex-ministro do Planejamento, Paulo Paiva, que, infelizmente, esse planejamento integrado ele não tem sido uma ferramenta capaz de envolver a sociedade numa discussão de futuro, né? Então, a fala dele no artigo 231 da Constituição de Minas Gerais, criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, suprapartidário, que busca ouvir todo o segmento da sociedade nesse campo. Minas Gerais tem esse ouro na mão, e eu acho que o grande desafio para isso é botar isso para funcionar, né? E aí eu amplio, né, eu trago um pouco essa discussão no sentido de reforma do Estado, né, mas vamos falar que Estado temos e que Estado queremos, né? E aí também eu acho que é preciso refletir sobre o mundo que a gente vive hoje, né, de exacerbação e de conflitos em diversas esferas. A gente tem conflitos na área ambiental, a gente tem conflitos econômicos, geopolíticos, com guerras, né? Conflitos não, crises, né? Crise ambiental, crise econômica, crise geopolítica, né? E crise social, ou seja, a gente tem crise em tudo que pode ter crise, né? Isso não é uma crise qualquer,
né? É um marco, é uma virada, acho que é uma virada, um marco civilizatório que a gente precisa pensar com profundidade para a gente sair, né, dessas crises. Aqui eu trago, só para ilustrar, um artigo do professor Paulo Guerra, da Fundação Dom Cabral, um artigo que foi publicado no Diário do Comércio na semana passada, né, e ele traz um pouco essa questão, ele faz uma alusão, se quiser colocar o artigo, ele faz uma alusão à história de Chapeuzinho Vermelho, né, que percebe todos os sinais de que o lobo é lobo e não dá a devida atenção, né. Então, só para... pode voltar lá na apresentação, por favor? Né? E que, de uma certa forma, a gente está fechando os olhos para os sinais que aparecem todos os dias. Aí, no artigo, ele lista aqui alguns deles, né? A gente poderia falar de outros, né? Mas aqui ele fala da toxicidade ambiental, da perda da biodiversidade, da acidificação dos oceanos, da eutrofização de córregos, rios e lagos, né? Que é quando os rios e lagos recebem muitos nutrientes e provoca aquela proliferação de algas e faz perder o oxigênio, enfim, compromete a vida das águas, escassez de recursos e poluição do ar. Né? Trago outros aqui. Né? Somos um país com 48% da população sem acesso a saneamento básico, né? 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada, mas temos o maior aquífero do mundo e que abasteceria o planeta por 250 anos. Né? Qual é o tratamento também que a gente está dando a esse aquífero? Somos um país que produz todo o alimento que precisa, mas a gente desperdiça 1/3. Enquanto isso, 119 milhões de pessoas vivem em segurança alimentar. E a gente tem aqui, no nosso território, 15% da biodiversidade do planeta. Está no nosso país, mas a gente está perdendo, né, aos sinais lá atrás do Paulo Guerra, a gente está perdendo essa biodiversidade. Também somos o país com maior índice de desemprego juvenil no grupo G20. Precisaremos de 9 gerações para sair da pobreza, se a gente fizer o dever de casa. Mulheres ganham até 30% menos que os homens no Brasil, somente 8% de negras em cargos de liderança, e 112 milhões de mulheres perderam seus empregos e renda em 2020 por causa da pandemia. Então, esse é o mundo que a gente vive. Né? Conflitos acirrados, guerras sem sinal de solução, mudanças climáticas trazendo novos recordes de eventos extremos mais frequentes e mais graves, impactando enormemente na economia e nos negócios, economia global incerta, África esquecida, desigualdade e fome. Alguns dados de ranking, né? Brasil ocupa a 9ª posição do PIB. Quando a gente fala de emissão de gases de efeito estufa, aí depende do ranking, por isso que está entre 7ª e 4ª per capita, né? Mas é essa a nossa colocação. Em educação, 99ª posição, IDH, 89ª, Gini, antepenúltima posição. Voluntariado, 86ª. Eu trago dados, né, porque, primeiro, o jornalista gosta de dados. E é para a gente, de fato, pensar, né, assim, trazer um pouco de reflexão no sentido, quando a gente fala de reforma de Estado, o que é que a gente precisa olhar. Né? Aqui é o último relatório, quando a gente olha para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, instituídos pela ONU em 2015, né, que, na verdade, é um grande pacto global que mostra uma direção para onde temos que ir, né, se a gente quer garantir a longevidade dos negócios, né, da sociedade, do planeta, enfim. E o dado do ano passado, o relatório Luz, mostra que 64,27% das metas são classificadas como insuficientes, ameaçadas ou em retrocesso. E, se a gente olha na pizza, o roxinho ali são as satisfatórias, que corresponde a um pouco menos de 8%. Então, das 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apenas 7,7% e alguma coisa são consideradas satisfatórias.
né? Então, como conciliar, né, a necessidade do mundo contemporâneo e um Estado efetivo? E aí aqui eu trago o efetivo, né, que também olhe para todas essas questões, essas questões do mundo em que a gente vive hoje. Né? Então, considerando que é uma reforma que vai além da redução de custos, de um tamanho, de estrutura, enfim, claro que tudo isso precisa ser visto, mas a provocação é que essas questões não podem ser ignoradas. Né? Então, uma reforma que contemple, sim, eficiência, a inovação, a transparência, a segurança jurídica, qualidade dos serviços públicos, a descentralização de funções e o compartilhamento das soluções. Né? Os problemas, as questões são extremamente complexas, e as soluções o futuro passa pela colaboração. Né? Eu acho que cada vez mais a gente vai compreendendo isso. Fortalecimento da cidadania, né? No sentido também da gente, enquanto indivíduo, entender quais são as nossas responsabilidades. Aí eu gosto muito, Anchieta, quando o senhor traz a questão da boa comunicação, né? Porque eu acho que isso é até o tema aqui, né? Eu trouxe a comunicação como palavra, não só a mídia. É claro que, né, eu vou falar da mídia, do Diário do Comércio como um veículo da mídia, né, um instrumento da mídia, mas a gente realmente precisa estar muito atento, né, e vigilante ao que a gente diz, ao que a gente fala, né, e ter a noção exata de não adianta planejamento, não adianta boas iniciativas, boas ações, se a comunicação não acontecer de forma intencional. Né? Então, eu acho que também é uma questão que a gente precisa refletir e trazer mais intenção para a nossa comunicação. E ampla participação da sociedade. Né? Então, afinal, qual é o Estado que queremos? Então, de novo, né, acredito que o Estado deve ir além da redução de despesas e custos, mais uma vez, sem diminuir a importância de se olhar para isso, né? Mas é papel dos meios de comunicação, então, ampliar esse debate sobre qual Estado queremos e quais caminhos são possíveis para construir o futuro. Aqui eu trago só, né, também numa linha do tempo, como a mídia esteve presente em vários momentos da reforma pública, desde o Império, em 1850, com a reforma do João Francisco Lisboa, depois, na era Vargas, de 30 a 45, e aí, já em 32, né, surge o Informador Comercial, que, na década de 40, se transforma no Diário do Comércio. Depois, na Constituição Federal, em 80... na Reforma Administrativa do Regime Militar, em 67, Constituição Federal, novo Marco Institucional Democrático, e mais a Reforma Gerencial do governo Fernando Henrique Cardoso, e, mais recente, a proposta da reforma administrativa, em 2020, a mídia sempre acompanhando. Né? Então, eu acho que também a gente, em ter esse entendimento de que um Estado forte precisa ter uma mídia forte, e aí construir, né, uma via de mão dupla nessa comunicação dos agentes de conhecimento do setor produtivo com a mídia, né, eu acho que é um debate importante que a gente precisa aprofundar e utilizar também com mais intencionalidade. Aí, desde 32, então, o Diário do Comércio acompanhou e noticiou os principais momentos da história da reforma pública do país, aí, né, algumas manchetes ilustrativas, mas é muito legal, assim, porque a gente vira e mexe, faz um exercício, né, Ivan, de pegar edições antigas, que trazem manchetes e debates, discussões extremamente pertinentes para os dias atuais. Né? Aqui também algumas referências, né, de campanhas que o Diário do Comércio participou ativamente e muito em conjunto. Acho que todas elas, né, estava conversando com o Luiz Carlos também hoje de manhã, todas elas aqui nessa casa, junto com essa casa. Né? Então, acho que aqui tem um outro elemento que é extremamente relevante, né? A articulação, a mobilização, né, para que os temas importantes para o Estado fossem levados adiante
Então, desde 1935, as riquezas minerais e a siderurgia, né, o tema foi tratado na edição do 2º aniversário do jornal e tornou-se a principal bandeira de luta nos anos subsequentes. Depois, em 1936, né, a campanha do petróleo, combustíveis e petróleo, o petróleo é nosso, foi uma campanha também muito defendida pelo Diário do Comércio. Na coluna Comentários do Dia, Osório da Rocha Diniz já referia-se à utilização de álcool motor no Brasil em substituição à gasolina importada, além de abordar sobre a questão já energética, né, do Brasil. 37, 38, importante marco na indústria siderúrgica, com a inauguração da usina de Monlevade, da Abelgo Mineira, na época, e a necessidade de desenvolvimento de infraestrutura viária no país. Depois, em 39, a emancipação pelo aço. Né, em 29 de setembro de 39, um editorial exigia a definição de um plano para os problemas de exportação de minério e desenvolvimento da siderurgia nacional. Depois, a campanha pela criação da cidade industrial, né, divulgando dados relativos ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais, salientando a importância que teria a planejada instalação de um parque industrial. Depois, em 42, Problemas da Guerra, também num editorial de 28 de abril, vim oferecer uma contribuição inovadora para minimizar os efeitos negativos do racionamento de gasolina, com a utilização do gás pobre, o gasogênio. Depois, né, o desenvolvimento da indústria de base, com a inauguração da Eletroquímica S.A., destinada à produção de alumínio, como ampla cobertura do informador comercial, né, e bem como homenagens prestadas a René Janete, né, engenheiro e ativo líder empresarial, planejamento econômico, em 47, com a primeira e grande inovação do governo Milton Campos. Janete coordenou a elaboração de um plano de recuperação econômica e fomento da produção do Estado de Minas Gerais, amplamente divulgado pelo informador comercial. A campanha do petróleo, essa eu já falei, né, também foi uma bandeira muito presente do Diário do Comércio. Câmbio e nacionalismo, o Diário do Comércio publicou o Memorial das Classes Produtoras de Minas Gerais, enviado ao presidente Jânio Quadros, considerado de grande repercussão. Em 62, a estatização dos serviços públicos. Né, em 30 de março, o Diário do Comércio anunciava que o presidente João Goulart levaria aos Estados Unidos um plano de expropriação total pelo governo brasileiro dos serviços públicos de propriedade norte-americana. E, depois, em 63, a tese mineira do minério, né? A Seminas anunciou que iria lançar a tese mineira do minério e, com ela, fixar as bases para a definição de uma política de minério no Brasil. Foi criada a Semana Popular do Minério, que teve grande repercussão na imprensa. Então, só para citar de alguns exemplos, né, para trazer justamente como a mídia deve atuar, né, estar atenta aos grandes debates e se posicionar para aquilo, né, com relação aos temas que são relevantes para o nosso Estado. Né. Aqui eu trago algumas informações que, para a gente, parece um pouco óbvio, para a gente, da imprensa, né, parece um pouco óbvio, e eu diria que é, né, o essencial, o obrigatório. Né. Então, explicar de forma como informação de qualidade e acessível é básico. Né. Então, explicar de forma clara os objetivos da reforma, os temas, né, enfim, o que está sendo discutido no Estado, informar o que está sendo proposto, como isso impacta diferentes setores, saúde, educação, segurança, outros. Né, combater a desinformação e os boatos. Né, aí eu acho que aqui tem um ponto muito relevante, sobretudo no momento em que a gente vive. Né. Os senhores ressaltaram a seriedade do Diário do Comércio, e eu realmente fico muito orgulhosa, e me sinto muito confortável hoje, né, à frente do Diário do Comércio, porque é uma história, né, que realmente conquistou uma relação de confiança e fica mais fácil. Né. Agora, por outro lado, é o desafio, né, de projetar, né, toda essa essência para o futuro e fazer... enfim, pensando, né, no momento atual, qual é o papel da imprensa hoje, que é diferente de anos atrás. Né? Anos atrás, quando o seu Zé Costa estava aí, não tinha, né, redes sociais, internet, enfim, não tinha
tantos instrumentos, né, tanta publicação mesmo de conteúdo, todo mundo hoje publica conteúdo, ele não imaginaria isso, né? Então, as necessidades hoje são diferentes, os desafios da sociedade contemporânea são diferentes da década de 70. Né? Então, a gente precisa realmente entender qual é a nossa responsabilidade nesse momento, né, de extrema complexidade, um ambiente em que a desinformação, né, e os boatos eles acontecem, as fake news estão aí, né, o consumo de notícia é cada vez mais superficial, e a gente, de área do comércio, a gente vai na contramão disso, né, porque a gente não constrói o Estado que a gente quer se não for por meio de notícia séria, né, bem verificada, checada, ouvindo todos os lados, e, mais do que isso, né, olhando além da manchete do dia, né, realmente trazendo essas questões que são importantes para serem debatidas. Né. E aí a gente aprofunda, né, e oferece um conteúdo mais qualificado no mundo que consome cada vez notícias mais superficiais. Né. Bom, reduzir a resistência baseada em medo ou no desconhecimento. Então, de novo, né, aprofundamento. A gente precisa debater com consistência, né, ouvindo, mas trazendo, debatendo com mais profundidade, saindo da superficialidade. E engajar o cidadão no debate com consciência. Né. Eu acho que aqui também tem uma cultura em que a gente vive hoje e que também, diria, pode ser um papel da imprensa contribuir para que a gente mude essa cultura, né, que é aquela cultura de responsabilizar o outro. Bom, não, esse problema não é meu, é do outro. Né. Isso que o Estado resolva, ou que a empresa resolva. Né, mas a gente não se apropria da nossa parte na história, e eu acho que cada vez mais a gente vai precisar fazer esse movimento. Bom, checar os processos da reforma, se estão sendo feitos de forma legal, transparente, verificar se há favorecimento de grupos políticos ou empresariais, informar se os objetivos prometidos estão sendo cumpridos ao longo do tempo. Né? Agora, também, né, acredito que ela não deve apenas apontar problemas, mas atuar por meio de um jornalismo propositivo para levar a esperança à população. E aí aqui eu quero fazer mais um parênteses, porque eu acho que isso tem uma relevância gigante, e essa é a posição que o Diário do Comércio adota. Né? De uma certa forma, a gente realmente está vendo a imprensa, né, espetacularizar, né, os acontecimentos, essa cultura de caça-cliques, de busca de audiência desenfreada, né, que faz com que realmente as informações sejam cada vez mais rasas no mundo cada vez mais complexo. Né? Então, a gente defende o Diário do Comércio, a gente tem a sorte de ser um jornal, um veículo nichado, né, com foco em economia, gestão e negócios. Então, isso facilita um pouco esse processo, mas cada vez mais trazer essa intenção, né, de oferecer um conteúdo que seja propositivo. O que é isso? Né? É dar notícia, né, falar dos problemas, mas também apontar soluções, né? Provocar os debates. Enfim, então, eu acho existe uma pesquisa a nível global que mostra o quanto a imprensa contribui para a desesperança de uma sociedade. Isso é muito grave. Né? Isso é muito grave. E o Diário do Comércio vai na contramão disso, se posiciona nesse caminho. Né? Dar destaque para modelos de gestão públicas inovadoras, apontar caminhos possíveis para que a reforma seja mais justa e eficiente, né? Para que a gente construa o Estado que queremos. Né? Então, a gente precisa promover o debate público. Né? Então, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui. Né? Já participei de várias palestras desse debate permanente promovido por essa casa, né? E acho que as rodas de conversa precisam acontecer, né? E precisam acontecer com consequência. Né? Então, a dar espaço para diferentes vozes, né? Governo, especialistas, servidores públicos, sociedade civil, a mídia, então, contribui para um debate plural e democrático.
né, para que a população conheça diferentes perspectivas, para que grupos impactados sejam ouvidos e soluções alternativas sejam debatidas. Eu acho que a gente está no momento, e aí a mídia tem esse papel, né, assim, de contribuir para uma convergência. A gente tem muitas agendas que são apartidárias e urgentes, né? Eu acho que a mídia tem que assumir essa responsabilidade, né? Ela não pode ir por um caminho que vá contribuir com uma polarização, com, né, uma desconstrução. Aqui é um gráfico, né, que mostra um pouquinho do que a gente, como que a gente tem que avançar. Um gráfico, não, um slide. Hoje, né, a gente vive numa baixa colaboração e articulação entre agentes da sociedade, cada um olha seu, né, no mundo mais individualista, né? E aí a gente precisa percorrer essas etapas, né, para alcançar a confiança, né? Então, do reconhecimento, né, com valor aceitação, depois indo para o conhecimento, né, que tem como valor o interesse, a colaboração, que tem como valor a reciprocidade, depois a cooperação, que tem como valor a solidariedade, até chegar na associação, né, que compartilha objetivos e projetos e que tem como valor a confiança, né? Então, é necessário entender que as grandes questões da atualidade não serão resolvidas de forma individual, e a mídia precisa entender isso, né, e contribuir para que esse caminho seja percorrido. Aqui só trago também como exemplo, né, uma economista, Mariana Mazzucato, que traz um pouco essa perspectiva da necessidade de avançar urgentemente, envolver a sociedade em desafios compartilhados, né? Então, colocar as melhores cabeças para pensar juntos nos grandes desafios, né? E o Diário do Comércio, então, lidera algumas iniciativas que estão tendo, né, que vão em direção a essa visão, né, de planejamento de futuro, de articulação, de debate, né? E um exemplo é o Movimento Minas 2032, que foi lançado em 2017 e articula a sociedade, né, os diversos setores da sociedade para a construção de um projeto de futuro, tendo como premissa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, as metas globais elas devem ser traduzidas em ações concretas por meio de projetos de envolvimento da sociedade. E outra iniciativa, agora mais recente, e que a gente está muito orgulhoso, né? Estamos muito orgulhosos dessa iniciativa, que é o Parceiros do Futuro. Não sei se vocês fizeram o link aí, mas o Parceiros do Futuro é o nome da biografia do Zé Costa, né? Que era um parceiro do futuro, e a gente trouxe o nome da biografia dele para esse projeto. Cenários Minas 2040, um projeto desenvolvido pelo Diário do Comércio em parceria com a Spine, que é uma empresa especializada em planejamento e estratégia. Para esse projeto, a gente ouviu cerca de 40 lideranças de Minas Gerais no final do ano passado, sem objetivo de produção de conteúdo imediata, mas para falar de futuro. Quais eram, para essas lideranças, a perspectiva de futuro e por onde passava esse futuro de Minas Gerais, né? Então, foi muito bacana, na época, né, foi ano passado, o presidente, o doutor Anchieta ainda era o presidente aqui, aliás, os dois, o Bellini também foi entrevistado, mas foi unânime, né? Falta para a gente visão de futuro, planejamento a longo prazo, né, sair da cultura imediatista, ultrapassar a barreira dos governos, né, e maior articulação. Então, foram pontos assim unânimos em praticamente quase todos os entrevistados, né? Bom, essa é a equipe do projeto. E aí, a partir dessas entrevistas, a gente desenhou cenários possíveis para Minas Gerais, né, que vai desde o extrativista, estado extrativista, que somos, né, passando pelo estado arquipélago, que é o estado que a gente fala que são é o estado que tem algumas ilhas de excelência, mas que elas não se integram, né? E a gente tem muitas ilhas de excelência, né? O prosperidade aparente é aquele estado em que continuamos sendo extrativista com agregação de valor, né?
e aí até a gente chegar no prosperidade real, que é quando a gente, claro, a nossa natureza é extrativista, mas a gente agrega valor, a gente diversifica a economia, né, a gente integra o Estado, né, com suas ilhas de excelência, e a gente gera e distribui riquezas com mais eficiência, né? E tendo uma nova economia, uma visão de uma economia regenerativa, né, como transversal a essa construção. E aí a gente se posiciona, então, o Diário do Comércio como instrumento de, né, que ocupa esse lugar para contribuir para que a gente alcance, né, esse cenário de prosperidade real. E aí aqui eu trago alguns desafios levantados pelos entrevistados, né, para que a gente alcance esse cenário de prosperidade real, né, que vai agregar desagregação de valor, né, em produtos e serviços. A gente ainda é um estado de commodities, né, a gente tem potencial para agregar valor, precisamos discutir isso, entender onde é possível. É claro que a gente tem também pequenos, né, exemplos de agregação de valor, mas a gente tem potencial para muito mais, a gente ainda vive muito no commodities. Estímulo para práticas e negócios sustentáveis, né, eu acho que a gente ainda não entendeu a oportunidade que temos a partir daí, né. Conexão entre universidade e setor produtivo. O professor Sandra Goulart, né, esteve aqui fazendo também a palestra dela, e ficou muito evidente ainda o distanciamento da universidade com o setor produtivo. É impressionante a produção, né, e como a gente acaba tendo pouco acesso. Diversificação econômica, integração de cadeias produtivas e regiões do Estado, né, ligando ali as ilhas de excelência do Estado arquipélago, a qualificação de mão de obra e geração de empregos de qualidade. Eu acho que isso, né, vai um pouco do que a gente conversou lá fora, né, Taide? A gente tem um índice de emprego muito bom, alcançamos um patamar muito bom, mas, se a gente for olhar a renda, né, ela ainda é baixa. E, para qualificar a mão de obra, a gente precisa também ter uma economia mais complexa, né? Maior envolvimento da sociedade nas discussões e decisões, inclusão e coesão social, fomento de redes de cooperação e o estabelecimento de relações de longo prazo. Então, o Diário do Comércio ocupa esse lugar, né, assim, se propõe a ocupar esse lugar, né, para que a gente realmente articule as lideranças e os setores de Minas Gerais, né, para que a gente saia, se organize, a sociedade se organize, né, para que a gente saia desse tempo, né, de um mandato de um governo que é frágil em muitos aspectos, né, e que a gente, de fato, com uma visão mais longo prazo, possa, exemplo também, né, da China. A China virou o que é, por quê? Né? Teve uma visão de planejamento de longo prazo. E, se a gente não pensar nisso agora, a gente não vai alcançar o que a gente quer. E como é que a gente vai fazer isso, né? A gente já criou uma nova editoria no Diário do Comércio para, né, para apresentar a evolução, trazer os temas aí, fundamentais para essa construção desse cenário de prosperidade real, né, por meio de articulação de parcerias estratégicas para construir o futuro de Minas Gerais, com fóruns, né, eventos parceiros do futuro de Minas Gerais. Então, a gente vai também promover eventos para discutir isso com as lideranças, com as instituições engajadas no projeto, e criando indicadores para a evolução anual do avanço, né, em Minas Gerais, na direção do cenário de prosperidade real. Então, a gente vai medindo, com os indicadores que estão sendo desenvolvidos pelo SPAIM, essa evolução. Né, aqui alguns exemplos de algumas manchetes que já saíram dessa editoria. Ela está sendo veiculada desde março. Aqui só alguns exemplos. E são matérias que trazem uma profundidade maior, né, e também uma diversidade de olhares, né. Então, é isso. Aqui fica o convite para a gente, né, pensar um futuro, ocupar esse lugar, né, organizar a sociedade para que a gente, de fato, desenhe e construa o futuro que a gente quer,
né, reconheça, eu acho que realmente o canal precisa ser um Estado forte, precisa de uma mídia forte, né, e os setores, os agentes de conhecimento, o setor produtivo, né, as instituições também precisam reconhecer a imprensa como, né, um instrumento importante para o seu desenvolvimento. E criar esse canal de mão dupla de comunicação, de ter uma comunicação intencional, estruturada, né, com foco do que a gente está fazendo, o que a gente quer construir, para onde a gente está e onde a gente quer chegar. Né? Então, o convite é esse. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental, ela precisa refletir, né? Assim como todos os entes da sociedade, né? Eu acho que precisam refletir sobre a sua responsabilidade, assim, né? Realmente a gente sair dessa cultura de não, deixa o outro faz e eu vou ver o meu lado, né? O futuro é colaborativo, ele vai precisar de colaboração, ele vai precisar realmente de cabeças pensantes, né? E a mídia precisa cumprir seu papel com também mais intencionalidade. Aí eu faço o convite, né, para pensarmos também esse futuro juntos de Minas Gerais. E aqui esse QR Code é quem quiser baixar um documento que traz um estudo a partir dessas entrevistas, né, um paper bem interessante, bem bacana, está aí para quem quiser acessar o relatório e conhecer um pouquinho mais do projeto Parceiros do Futuro. Prezada Adriana, parabéns pela sua palestra. Realmente, a importância da comunicação da mídia com os propósitos de uma nação. O presidente Anchieta pediu licença a todos, que ele teve uma reunião imperdível, ele precisava de estar fora, pediu que justificasse, viu, Adriana, a ausência dele. E eu convido o Luiz Carlos Costa para ter um assento aqui à mesa, substituindo o Anchieta. Adriana, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: você falou muito bem que, na época do seu Zé Costa, seu avô, em 1970, o jornalismo era porque tudo na vida é mutante, tudo é mutante. E hoje, como é que seria a percepção do seu Zé Costa que planejasse o futuro para hoje? E eu te pergunto, o meio de comunicação, o setor de comunicação da mídia, que nós estamos falando, todo mundo fala em inteligência artificial. Está aí no cenário, está no horizonte, mas, basicamente, ninguém sabe com perfeição. Eu te pergunto, como que a mídia, a comunicação, está vendo o advento e qual o impacto no meio de comunicação a inteligência artificial? A inteligência artificial ela veio para ajudar, né? Mas ela não substitui o conhecimento humano, não acredito nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial com a inteligência, né? É uma realidade, né? É uma realidade, e isso acaba, de alguma forma, se tem um mau uso, né, ela acaba prejudicando, sim, em algum aspecto, né? Mas é isso, acho que é um pouco a mesma lógica, né, das redes sociais, dessa busca desenfreada por audiência, né, enfim, ela, se for usada de uma maneira correta, bacana, vai nos ajudar, perfeito, vamos, né, fazer bom usufruto dela. Mas, e das redes sociais, e da internet, do que possibilita a internet, hoje a gente consegue estar presente, né, em muito mais lugares do que a gente estava antes com o jornal físico. Então, isso é uma realidade, né? Mas, por outro lado, traz uma superficialidade, um imediatismo que vai na contramão daquilo que a gente acredita como necessário, né, no sentido de qualidade, profundidade, de análise, de conteúdo qualificado, né? Senão, a gente não gera conhecimento. E, para crescer, a gente precisa de conhecimento. Muito obrigado. Você tem uma pergunta, Marcos? O presidente em exercício, Marcos Brafman, tem uma pergunta para fazer para você, Adriana.
Na verdade, duas. Eu vi na sua palestra, quando você colocou a questão de monitorar e cobrar transparência, né? E está sendo tratado atualmente a questão da regulamentação, né, das plataformas digitais, que é o chamado PL da fake news, né, que foi aprovado no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Então, eu queria ouvir, né, a sua visão sobre regulamentação das plataformas digitais, do ponto de vista, né, da comunicação, e se você acha que, além da legislação, tem mais algumas questões que podem garantir um ambiente digital mais seguro e equilibrado. Isso é um ponto. Outra questão que você colocou na sua palestra, que chama muita atenção, que é o Parceiros do Futuro, Minas 2040. Realmente, se a gente for pensar em planejamento, né, nós não temos nem plano de cidade, de estado ou de país, mas, por outro lado, a gente sabe que qualquer planejamento ele depende de uma iniciativa da sociedade civil organizada, porque qualquer planejamento de futuro ele vai perpassar gestões, né, administrações, e é muito importante que esse planejamento, essas ações tenham continuidade. Mas também sabemos que qualquer planejamento que for feito é necessária a participação do poder público. Então, eu queria te ouvir, em relação a Parceiros do Futuro, esse trabalho que está sendo feito em Minas 2040, como é que está o envolvimento do poder público, né, não só na elaboração, mas na perspectiva de efetiva realização desse planejamento. Tá, então vamos lá. Primeiro, a questão da regulamentação, né? São pontos de vista. Eu acho que a regulamentação ela é extremamente necessária, né? Porque eu acho que é um ambiente que é novo, né? E que a gente agora talvez esteja descobrindo um pouco os efeitos, né? Os veículos de comunicação são extremamente regulamentados, né? A gente carrega, né, uma responsabilidade, né? E eu acho que a regulamentação ela vem para isso, né, para trazer responsabilidades, né? Precisa ser amplamente debatida, sem dúvida nenhuma, como acho que, né, é tudo no país em que gera mudança, a gente precisa debater com profundidade, mas eu vejo ela como muito necessária, né? E até porque, assim, aí tem uma questão sensível, né, que ela também gera uma série de novas descobertas, os efeitos sobre jovens, crianças e adolescentes, né? E aí esse tema me é muito caro. Né? Então, eu sou favorável, eu acho que é um caminho, precisamos pensar numa regulamentação, né? A imprensa ela é regulamentada, e por que as redes sociais não seriam, né? Então, eu acho que, mas é um debate importante que ele precisa ser amplo, né? Com relação a Parceiros do Futuro, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que a construção de planejamento de futuro é isso, né? A ideia aqui é provocar uma articulação na organização da sociedade, né, civil, até porque aqui a gente tem um belo exemplo, que você conhece muito de perto, né, que é o CODES, em Belo Horizonte, né, que é um exemplo lindo de organização, né, da sociedade civil, e que também conta com a participação, né, do poder público, não tem como ser diferente, né? Mas eu acho que para que isso aconteça, realmente as lideranças têm que se apropriar dessa responsabilidade. Não tem, Parceiros do Futuro é uma provocação. A gente quer lá chegar no cenário de prosperidade real, mas não é um planejamento, é um convite para que a gente planeje, né? Claro, tem já alguns caminhos, algumas direções, né? Mas a provocação aqui do Parceiros do Futuro é que seja um local para a gente discutir o futuro e planejar esse futuro de uma forma organizada, né? Respondi? Eu abro para perguntas. Quem tiver ao... Zé Aparecido, com a palavra. Adriana, boa noite.
o Diário do Comércio talvez seja o único veículo de comunicação que eu conheço que não sucumbiu ao partidarismo que tomou conta da nossa imprensa. Eu fui para a faculdade de jornalismo aos 50 anos de idade. E não queiram imaginar o que eu assisti, do ponto de vista da doutrinação. E a gente não precisa nem de falar qual é o lado que está comandando isso, né? Se você pega os grandes veículos de comunicação de Belo Horizonte e do Brasil, eles estão todos. O governo é A, ele pula para A. O governo é B, ele pula para B. Sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vergonha, e vocês são, pelo menos, falo isso como jornalista, porque acompanho o trabalho de vocês mantêm a linha, não pula para lado nenhum, está sempre firme no propósito de vocês. Como que vocês conseguem sobreviver sem ter que se vender? Suando a camisa, e aqui Ivan e Luiz Carlos sabem muito mais que eu, que estou há menos tempo, né? Mas é muito interessante, né? Assim, porque eu acho que o desafio hoje é a gente, de fato, conseguir elevar o olhar, né? Não tem lado, gente. A gente precisa olhar de cima, né? Tem agendas que são importantes, são urgentes e são para todo mundo, né? Então, esse é um desafio. E aí, quando o doutor Anchieta traz a questão da comunicação, né, isso é de uma relevância gigantesca, porque a gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente fala, né, naquilo que a gente fala, nas palavras que a gente coloca, enfim. E é um desafio. Nem sempre a gente vai acertar, mas essa é a orientação, né, assim, de discutir. O Diário do Comércio, ele nasceu com a essência, ele nasceu com a finalidade, né, Luiz, de contribuir com o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais sob a ótica do bem comum, e essa essência ela se mantém até hoje, né? Então, eu acho que essa clareza de propósito, né, nos ajuda a fazer esse jornalismo, né, que eleva o olhar, né? Eu acho que é isso. E entendendo, né, que as agendas são comuns, né? É claro. É claro. Aparecido, me preocupa muito, não é de hoje, quando obrigação, e nós entendemos que estamos diante de obrigações, não mais do que isso, fica parecendo virtude. Isso é trágico. Agora, por outro lado, eu só complementar. Por outro lado, só para complementar, assim, eu acho que tem um fator importante, né, que em alguma medida, né, as organizações também precisam se posicionar, né? Então, eu tenho um pouco de dúvida com relação à isenção total, né? A gente não ninguém é isento totalmente, né? É claro que a seriedade está atrás de você ter responsabilidade, que você publica, você fala, se você ouve os dados, enfim, né? Se você está caindo mais para um ou outro, então, né? Agora, não é à toa que, de fato, existem pesquisas globais, né, que mostram o quanto a imprensa contribui para a desesperança da sociedade, né? Então, a gente tem que ir na contramão disso. Eu acho que e a responsabilidade é grande. Luiz Antônio Ataíde. Adriana, parabéns. Eu tinha uma ideia do que era esse, não sei se eu posso chamar de projeto, essa iniciativa de vocês, Parceiros pelo Futuro. E ele traz um nível de instigamento muito grande, porque, assim, foi até bom você falar, como é que ele organiza pensamentos, iniciativas, priorizações, para que se possa pensar num planejamento de Minas Gerais. Mas eu não quero falar do planejamento, porque
o tema aqui é o papel que vocês têm na reforma do Estado. Mas, antes de fazer minha pergunta aqui, e por conta dela, o que mais me surpreendeu em 40 anos de vida pública foi receber estrangeiros em Minas Gerais e eles ficarem extremamente impactados com a nossa falta de visão de futuro. Assim, é uma coisa que era a missão da época do Fundo Nakasone, de quem chegava no fundo, mas não é possível. E a coisa se associa muito com uma noção fática, real, mensurável, de prosperidade. Quer dizer, é um nível de leniência de tamanha ordem, aí você fala, eu fui 40 anos no governo, o problema é só do Estado? Não, não é só do Estado. Do Estado, altos e baixos, né? Quem elege, quem governa o Estado também, uma situação que um monte de críticas. Então, esse tipo de coisa remete a algo que, inclusive, está aqui. Claro que futuro é um trabalho de parto permanente. A sociedade, as entidades de classe, caóticos, querendo fazer parir alguma coisa e ficamos, na realidade, muitas vezes, as palavras que você usou aqui mesmo, né? Nós ainda estamos com o pé no extrativismo, né? A primeira figura que você mostrou lá, né? As formas de como as bateias funcionavam, e nós, do outro lado aqui, em pleno século XXI, sem exatamente saber o mundo que nós estamos vivendo. É uma coisa... Tem ilhas de excelência? Claro que tem ilhas de excelência. Mas nós temos... Eu não acho que é leniência, está certo? É omissão, sabe? Nós temos um processo atávico de omissão em ver o nosso território. É dificílimo nós vemos do nosso lado um Estado maior do que a Argentina, do outro lado um Chile com tantas dificuldades, com tantos embates na vida política, ter a mesma população de Minas Gerais e o dobro do PIB. Traduz PIB por prosperidade, qualidade de vida, sem gente enxerga isso. E nós, aqui, a geografia não é madraça de Minas Gerais, nós nem sabemos o nosso papel do que nós seremos no Brasil para encarar o futuro que vem pela frente enquanto nação. Então, isso que você colocou nos ajuda muito, mas muito mais do que ajudar a pensar, é de dar uma sossegada. Isso não pode ser adiado, sabe? Isso não pode ser adiado. Porque não é falar que está prejudicando as gerações, elas já estão prejudicadas. Esse é o fato, né? Se a gente olhar a educação, 27% da população do Brasil ainda analfabetos funcionais. Se reproduz aqui, 27% dos mineiros são analfabetos funcionais. Imagina, a Argentina totalmente alfabetizada em 1927. Então, é muito gritante essas coisas. Bem, do promotório que vocês estão olhando, assim, por isso que a iniciativa de vocês assim, é muito meritória de organizar e para provocar. Eu acho a imprensa de Minas Gerais, e faço aqui uma ressalva ao trabalho que vocês fazem, ela não é nem imediatista, ela cuida de algo que você não lembra no dia seguinte daquilo que realmente, de fato, é prioritário. E isso é um processo, eu acredito, que falta de autocrítica para isso. Vocês, aonde que vocês estão? Conversando com essas pessoas, acompanhando, de certa forma, o ambiente político. Como é que vocês veem esses atores, de fato, assim, preocupados em fazer com que Minas Gerais tivesse um planejamento, um rumo de longo prazo, que fizesse com que nós pudéssemos almejar prosperidade? Posso ser sincera? Claro, é isso mesmo, a gente precisa saber a realidade. A gente vive uma crise de liderança, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos sensibilizar, vamos mobilizar, mas a gente não pode desistir, né? E aí a gente, né, tem conversado já com várias lideranças, enfim, e estamos levando essa ideia, já tivemos no governo, esqueci de responder sobre o governo, né? Já tivemos.
no governo e com várias outras lideranças. Temos a UFMG como parceira também, né, porque não é só o setor produtivo, a gente quer. Mas o que a gente enxerga do lado de cá é que os setores estão, né, tá todo mundo olhando verticalmente, sabe? Todo mundo, né, cada um na sua área, né, e não tem esse olhar de horizonte transversal, né? Então, não é fácil. Né, quando a gente fez a apresentação do Parceiros Futuro para o Dr. Bellini, ele disse, são ousados, hein? É isso. Mas a gente vai ficar reclamando lá de cá? Né, ou a gente vai procurar um caminho? Se eu estou falando de jornalismo propositivo, né, precisamos propor, né, precisamos provocar. Então, é isso. Não é fácil, tá, Ide? Assim, realmente é desafiador. Eu estou vendo as lideranças se apropriando pouco, né, da sua responsabilidade mesmo, né, de pensar, de articular, de sensibilizar. Mas existem, estão aí. Né, a gente precisa unir. Estão aí. Vice-presidente E João aceitamos a ajuda, viu? Vice-presidente João Café. Boa tarde a todos. Cumprimento a Adriana, parabéns pela sua exposição. Nós, da Seminas, somos suspeitos, porque é comum a gente sentir o carinho que todos nós temos pelo Diário do Comércio. Acho que a Seminas é parceira, a gente reconhece esse trabalho de isenção que vocês produzem com tanta qualidade, com tanto conteúdo. Mas, falando da mídia de uma maneira geral, a mídia brasileira, ela sofreu um impacto muito grande com as redes sociais, há outras fontes de informação que não existiam há pouco tempo atrás. E a gente sabe, como você mesmo acabou de dizer, que não há ninguém isento. Todos nós temos uma corzinha para cá ou para lá, a gente põe um pouco mais brasa debaixo da nossa sardinha. E para isso servem os editoriais, as matérias assinadas. Agora, a gente vê muita reportagem em que o ângulo da fotografia é utilizado de uma maneira para mostrar muito prestígio do fotografado ou pouco prestígio para turvar a realidade. Isso é fácil de aferir. Uma fotografia de um líder, de perto tem uma multidão em torno dele. Tirada de longe, vê que está esvaziado, ou aquela apresentação não é, só para dar um pequeno exemplo. Eu pergunto o seguinte, não sei se é a ABI, como o Aparecido falou, não sei qual entidade, existe um regramento ético, existe uma punição deontológica, existe alguma procura por uma retidão sobre a divulgação da verdade, não da opinião. Porque, às vezes, na reportagem tem a opinião que turva a reportagem, que é a traição do jornalismo. Na hora que você turva a realidade, é a traição do jornalismo. Eu pergunto, há alguma investigação, há alguma preocupação dos meios de comunicação quando torcem a realidade, não é a opinião, é a realidade? Os veículos, a imprensa é regulamentada, né? E ela, quando alguém se vê prejudicado, tem direito sempre de resposta, né? Então, se tem um fato que não é verdadeiro, enfim, a pessoa pode pedir aquele mesmo espaço como direito de resposta. Isso é uma regra, né? E justiça, né? Aí eu acho que realmente essa reflexão de se fazer, né, primeiro da sociedade cobrada, né, assim, da gente se envolver mais com as questões, porque se a gente não se envolve, fica, né, todo mundo faz o que quer, né? Então acho que mais tem o direito de resposta, né? E aí eu queria só voltar numa questão que você falou, se me permite, rapidamente. Né, fez a faculdade aos 50 anos, né, Aparecido de jornalismo, de fato tem, né, uma formação ideológica, né, e uma questão que eu converso muito com a equipe, que a gente conversa muito nessa linha do jornalismo propositivo, né, são algumas, né, visões básicas. Primeiro, ir além da manchete do dia,
A gente precisa também, a mídia sair do commodity, né? Entender não é mais só qualidade, né? A gente precisa ter relevância. E, nesse aspecto, a gente trabalha constantemente, porque não é sempre fácil, né? Mas a gente trabalha constantemente, essa manchete está sendo propositiva de fato? E, muitas vezes, no dia seguinte, e, às vezes, inclusive, em função de um contato, né, telefone, podia ter sido diferente, né? E a gente revê, né, e reflete sobre aquilo, né? Ela contribuiu, de fato, ela foi propositiva, podia ter sido dada de uma outra forma, porque tem um quê de ideologia, sim, né? E a gente precisa ir trabalhando isso diariamente. E isso não é também ser... Porque aí tem um jargão, né, que é a chapa branca. Não é ser chapa branca. Né? Exatamente. Juliane Maciel, por favor. Boa noite já, né, pessoal? Acho que é só um comentário, minha querida Adri Mus, né? É uma alegria ver você falando aqui. E quando você fala, a gente que está um pouquinho do lado de dentro, ali eu sou articulista do Café Sem Filtro e do Capitalismo Consciente também. Então, quando a gente vê você falando, a gente que está dentro do jornal, mesmo não sendo funcionário, sendo parceiro, entende que cada palavrinha, cada movimento, o jornalismo propositivo, o intencional, ele faz realmente parte da história, da estrutura do Diário do Comércio. Então, para a gente aqui que é mineiro, acho que deveria ser, para todos nós, um orgulho muito grande ter vocês aqui, com esse olhar diferente, né? Com essa intencionalidade em transformar uma realidade. E tantas pautas, né, Adri, que vocês defendem ali dentro, isso para a gente é tão legal, né? A gente tem uma coluna do capitalismo consciente dentro do Diário do Comércio, uma abertura de porta, e você me conta de outra editoria aqui, né, que também tem essa intenção de comunicar e de transformar Minas Gerais, né, potencializar nosso Estado. Então, é uma honra muito grande para a gente. Gostei muito de pegar, perdi o inicinho, mas eu saio com o coração quentinho, porque sei que aí dentro tem muita verdade. Viu? É só um comentário mesmo. Obrigada. Professor Cláudio Moura Castro. Salve, Adriana. Botar um pouquinho mais de fogo, né? Eu não tenho medo da mentira. Mentira tem perna curta. Mentira não vai longe. Exemplo claro, as mentiras do Trump durante a campanha. Minutos, segundos depois estava denunciada. Eu tenho medo da verdade mal usada. Qualquer notícia tem 30, inventando um número, 30 aspectos. 10 são negativos, 10 são positivos e 10 são neutros. Então, eu posso construir uma notícia verdadeira, entre aspas, só com verdades, e ela é absolutamente distorcida. Então, o que eu tenho medo é da verdade mal usada. É a reportagem, é a matéria que cita 200 coisas que são verdadeiras, mas que, no fundo, a mensagem é viesada porque foram escolhidas de forma a reforçar a priori que o jornalista ou quem quer que escreveu não tem que ser jornalista. Eu não sou jornalista e vivo escrevendo, não consigo parar. Nós temos um participante remoto, Luiz Gelman. Está nos ouvindo, Luiz Gelman? Estou escutando. Então, você está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria parabenizar a Adriana pela apresentação e principalmente pelas iniciativas do Diário do Comércio em criar, né, uma visão, né, unir pessoas que queiram promover a melhoria do nosso Estado. A minha pergunta é a seguinte: a mídia, né, ela evolui
né, da imprensa para o rádio, para a televisão, para a internet. Agora nós temos as redes sociais, temos influencers, né? E as redes sociais, os influencers, hoje têm ocupado um espaço significativo no tempo que as pessoas levam para se informar. E a gente sabe que, por exemplo, o Diário do Comércio é uma mídia muito séria, muito confiável. Mas a minha pergunta está havendo uma perda de espaço da imprensa séria, do jornalismo sério, competente, né, para essa mídia, né, para as redes sociais, para esses influencers. E se está havendo, o que pode ser feito para fazer com que as pessoas realmente, fontes confiáveis, se informem da forma mais adequada, da forma mais correta possível. Boa tarde, Luiz. Prazer tê-lo aí também remotamente. Bom, esse é um desafio, sim, que os veículos tradicionais enfrentam, né? São mais produtores de conteúdo e, muitas vezes, produtores de conteúdo que não se preocupam com o tipo de conteúdo que vão disseminar. E, por outro lado, tem quem consuma, né? Então, é claro, eu não sei, no caso do Diário do Comércio, então, aí fica essa busca constante, né, por alcance de audiência. No caso do Diário do Comércio, eu acho que a gente foi capaz, né, de construir uma relação muito sólida com a nossa audiência e estamos nos beneficiando da internet, da tecnologia, das diversas plataformas, para também conquistar outras bases, né, de audiência. Então, a gente não sente o reflexo, não. Eu acho que é óbvio, não dá para também negar, que a disputa por tempo de atenção, é claro que ela é relevante, né? Porque é isso mesmo, a gente tem pouco tempo para fazer tudo que a gente tem e está gastando muito tempo, né, nas redes sociais, ouvindo influencers, enfim, e não menosprezando. Acho que tem aqueles com qualidade, mas, né, também tem muitos outros, né, tipos, enfim. Mas eu acho que a gente tem uma audiência fiel, eu acho que a gente tem também conquistado, né, novos públicos. Agora, é um trabalho que precisa realmente colocar mais esforço no dia a dia, né, no sentido de entender as novas linguagens, as novas plataformas, né, as possibilidades de alcance, enfim. Mas, de novo, a gente acredita, né, e disso a gente não abre mão, né, que, mesmo indo na contramão do consumo superficial, a gente acredita na qualidade, na profundidade, na informação que contribua, que transforme, né, que gere conhecimento e que vá além do superficial. Kleber Colomarte. Adriana, parabéns pela apresentação. O CIE Minas, parceiro do Diário do Comércio há tantos anos. Minha pergunta é bem simples, baseado no que você comentou, de que a mídia e a notícia vêm mudando, né? A mídia quase que perdeu a função de levar aquela informação do momento para aquelas pessoas que não estavam ali. Porque o fato chega no grupo de WhatsApp, chega na rede social mais rápido e muito mais rápido por aquelas pessoas que estavam lá efetivamente. Então, a mídia quase que perdeu o domínio sobre o fato. Mas eu queria que você comentasse a importância da análise do fato feita, por exemplo, pelo Diário do Comércio, no profissionalismo colocado pelo Diário do Comércio para se analisar o fato e, aí sim, levar uma informação de confiança, uma informação de qualidade para o leitor ou para o público em geral. Kleber, prazer ter você aqui. Você perguntou e respondeu.
né? Porque, de fato, a manchete do dia, né? Na minha época de faculdade, ou no meu início da carreira de jornalismo, né? A grande questão era dar furo no outro jornal, né? Quer dizer, era sair na frente, né? Isso perdeu um pouco, realmente, o sentido, né? Ainda fica ali uma disputazinha, quem deu primeiro aquele fato, ainda tem, mas o jornalismo, de fato, ele precisa sair desse commodity, né? E acho que o Diário do Comércio é o que você trouxe, a gente aprofunda, né? Então, se tem uma notícia nacional, como é que isso repercute no setor produtivo em Minas, né? Então, sempre a gente busca essa análise, e essa análise né, diversa, do setor produtivo, da academia, enfim, para trazer mais relevância. Eu acho que a palavra hoje é essa, né? Trazer relevância, né? Elementos novos que vão ajudar na tomada de decisão, nas tomadas de decisão, enfim, que vão gerar também não só informação, mas conhecimento. Hernani Castro Júnior. Boa noite. Eu acho que eu faço parte do Diário do Comércio. Né? Acho que eu tive o privilégio de ter uma mentoria voluntária do próprio Zé Costa. Então, ele me sentava lá uma vez por semana dentro do Diário do Comércio. Ainda aqui, né? Ali aqui, rua... isso mesmo. Eu estava apenas com 22 anos, tinha acabado de formar com engenharia, e ele me mostrava como é que era a vida, me contava várias histórias, as dificuldades também dele, de permanecer com o seu caráter firme, e positivo pelo desenvolvimento do Estado. Ele adorava Minas Gerais. Né? E isso deixou em mim, tudo isso. Né? Então, eu acompanho agora, né, mais recentemente, né, pelo menos a gestão vou falar só da gestão da Adriana, podia falar da gestão também do Luiz, né, que estava lá quase todo dia, mas a gestão da Adriana foi um impacto, primeiro, pela posição da mulher assumir o jornal. Né? Isso não foi pensado, foi discutido, debatido, isso foi muito importante para ter um diferencial com os demais jornais. E tem. Eu posso afirmar que tem. E a gente começou com essa questão dos diálogos, né? Que hoje é o movimento Minas 2032. Todo mundo me pergunta, o que é isso, 2032? Eu falei, 100 anos do Diário do Comércio. Eu sempre friso isso, né? Por que não é 2030? Eu falei assim, porque o Diário do Comércio faz 100 anos, nós resolvemos trabalhar pelos 100 anos dentro do Diário do Comércio, já que ele comanda, é um dos 2 comandantes do movimento Minas 2032. E eu vim participando e optei para acompanhar isso no interior, nas principais cidades, que a gente pensa que, às vezes, as principais cidades estão as mais desenvolvidas a ponto do humano, mas não é. São pequenas cidades que, às vezes, têm um trabalho muito melhor, têm visões, olhares muito interessantes. Então, isso foi me formando também, né? Por isso que eu estou aqui falando, é mais um agradecimento, Adriano, sabe? Porque acho que o Diário do Comércio realmente participou intensamente da minha vida. E sempre por esse lado. Eu conheço bem as opiniões do Zé Aparecido, eu sei dele, e faz muitas brigas, não porque ele quer brigar, mas porque realmente é necessário alguém gritar determinadas coisas. Né? É lícito e útil. E também essa dificuldade de a gente permanecer com esse propósito do seu avô. Muito obrigado. A Adriana já bateu o recorde de perguntas nesse todo o nosso projeto, você que está sendo mais indagado. Pergunto se alguém mais tem alguma pergunta a fazer. Se não, eu vou passar. Quem? Professor Cabral, está nos ouvindo? Sim. Me ouvem? Te ouvindo bem, você tem a palavra. Não poderia passar em branco, né, sem cumprimentar a minha querida conselheira da Educação, Adriana,
não é, esse trabalho magnífico do Diário do Comércio, que preserva a missão, né, do seu instituidor, do patrono Zé Costa, vem através das suas gerações, que é uma publicação bastante específica, né? Ela tem como base o desenvolvimento, não é, o crescimento da sociedade. Agora, eu tenho observado que há um embotamento, há um empobrecimento intelectual muito grande. Parece que aquelas gerações voltadas para o aprofundamento, para a pesquisa, para entender a essência, ela parece que está se esgotando. Parece que o novo processo de educação está muito automático, muito superficial. Então, essa é uma das dificuldades que eu vejo hoje na sociedade, é o tempo para refletir, para pensar, para ir a fundo, ir nas causas, atuando somente nas consequências. E então, eu penso que aquele jornalismo sério que busca esse aprofundamento, ele encontra, por outro lado, uma dificuldade de ter o leitor com essa disposição de entender isto. Daí que a espetacularização, que o impacto, a tragédia, o pessimismo, ele impera dentro da sociedade. Então, eu penso que essa mídia, essa responsabilidade da imprensa, ela vai muito para levantar o ânimo, o entusiasmo, o otimismo, a perspectiva de desenvolvimento, porque de jogar para cima, jogar para cima. Então, eu entendo despertar também da consciência, não só individual, como das corporações que têm responsabilidade, que têm um nível de consciência em relação ao futuro, da cidade, do Estado. Eu penso que há um início de um despertar dessa consciência. E eu vejo que a nossa associação comercial, ela tem dado passos importantes nesse sentido de comprometer o seu associado a pensar junto, a se unir com outras instituições, para que possamos ter um planejamento que surja da sociedade, um projeto de nação com base no desenvolvimento humano, onde a educação, de fato, seja o cerne desse desenvolvimento humano. Então, eu penso que temos muito que caminhar, né? Mas há sempre que dar passos. Não se pode chegar lá na frente sem sair de onde estamos. Temos que ser otimistas acima de tudo e trabalhar na direção desse desenvolvimento. E abraçar aqui essa brilhante apresentação da querida Adriana. Obrigado. Bom, quem tem assento à mesa tem que falar. Passa a palavra para o nosso amigo. Suas considerações finais. Amigos queridos aqui da Associação Comercial, me orgulha muito perceber que a nossa trajetória, e que já próxima dos 100 anos, ser reconhecida, e um reconhecimento que legitima e também nos impulsiona. Eu, pessoalmente, tive a felicidade de fazer o meu percurso e encontrar quem seguisse esse caminho, com muito brilho, Ivan, Adriana, com muita dedicação, com muito compromisso, que é, para nós todos, a certeza da perenidade. E eu diria, tentando resumir o que foi dito aqui de planejamento, nossa sociedade está muito empobrecida, um empobrecimento que eu entendo a partir do ambiente político. Pobre, paupérrimo, indigente, triste. Nos cabe ocupar esse espaço, como empresários, como profissionais liberais, todos nós, sem esse viés de o outro faz. Eu olho para você, Aguinaldo, bom, você resolve, eu não, eu contemplo. Isso que nos levou a essa, quase, eu diria, impasse, né? Como é que nós vamos sair dele? Eu me lembro muito, meu pai fala tanto nele aqui dentro, um momento qualquer de crise aguda. Me lembro, nessa altura, anos 70, a gente tinha acabado de comprar aquele prédio na Rua Padre Rolim, que para nós era muito. E mal mudamos, já estavam fazendo mais e mais, e eu, com notícia,
Bom, o mundo está acabando, né? Um dia eu tive o atrevimento de conversar com meu pai, falar, vamos pisar no freio, em bom português. Ele me ouviu com toda a atenção. Depois ele disse assim, quando eu terminei, assim, meu filho, você não está trazendo nenhuma novidade, eu sei disso tudo. Agora, você já pensou se eu tivesse acreditado? Eu falei, vamos trabalhar. Desculpa que eu perder tempo, vamos trabalhar e pronto. E é isso que a gente acredita. Temos feito, graças a Deus, com muito sucesso. Entre os exemplos que o Diário do Comércio deixou para nós, legou a nós hoje, está a sucessão da empresa familiar. Isso é uma coisa da mais alta relevância, porque aí é a continuidade. Numa empresa familiar que vai chegar aos 100 anos, né? Isso é formidável, é uma abnegação de todo mundo no propósito de manter a empresa viva, o nome da família vivo. Então, é mais um exemplo que o Diário do Comércio doa. Bom, Adriana... Sinto os convidados já para a festa, se cuidem, eu me cuido para chegar lá. Está combinado. Está combinado. A Adriana promete que vai ser boa. Adriana, suas considerações finais. Bom, gente, só quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de ter essa conversa, poder falar um pouquinho da perspectiva do lado de cá, né, com relação ao futuro do nosso Estado, e, de fato, fazer, né, esse convite para que a gente esteja mais juntos, né, para que a gente se aproprie do nosso papel. Assim, né, às vezes é difícil, porque o professor Cabral traz uma questão que, para mim, é muito... A gente está sendo engolido, né? A gente está perdendo a capacidade de perceber vida, segundo o professor Raimundo, né, Hernani? A gente precisa refletir sobre isso, né? A gente precisa se apropriar da gente, do que a gente quer, do que a gente... Então, é fazer esse convite para que estejamos mais juntos, né? Mas com uma visão propositiva, né, que a gente gere conversas com consequência, que a gente vá criando, né, um conceito de espiral para a gente chegar lá. A gente chega, mas não pode ficar parado. Muito bem. Nós aqui agradecemos, Adriana. A Seminas agradece a todos vocês do Diário do Comércio por essa reunião de hoje, muito importante, e realmente você mostrou o que é o jornalismo e que é o Diário do Comércio, não só em Minas, no Brasil. O Diário do Comércio é o primeiro jornal que eu leio já há alguns anos, eu leio com maior atenção, e a gente realmente se envolve numa edição do Diário do Comércio. Então, sendo assim, pessoal, terminamos a nossa reunião exatamente no horário, para que todos possam cumprir as obrigações futuras. Muito obrigado, um abraço.